Boa tarde, está no ar o RBV News edição tarde que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. O delegado da 2ª Delegacia de Polícia, Weber Luciano Medeiros, encerrou nesta segunda-feira o inquérito da morte de Leonídio Magalhães de Oliveira, de 55 anos. A mulher dele é uma das acusadas do crime. Marta Ferreira de Lima, de 30 anos, e o amante dela, Matheus Neves, de 21, foram indiciados pelo crime que aconteceu no dia 9 de julho deste ano. De acordo com a polícia, Matheus matou a vítima utilizando um pedaço de ferro. O corpo de Leonídio foi jogado em uma estrada vicinal e só foi encontrado 15 dias depois. A irmã de Marta também foi indiciada. Ela é acusada de limpar o local do crime. De acordo com o delegado, a mulher matou o marido com a ajuda do amante porque queria ficar com a casa e com um carro que pertenciam a ele. Familiares da vítima estiveram na apresentação. Marta, Matheus e a irmã de Marta foram autuados por homicídio triplamente qualificado e por ocultação de cadáver. E policiais militares do 10º Batalhão apreenderam carregamento de 1.000 munições calibre 38 e drogas na manhã desta segunda-feira na rodoviária da capital. As munições estavam escondidas em uma mochila no bagageiro interno do ônibus que fazia a linha Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Alta Floresta, em Mato Grosso. O material foi descoberto durante fiscalização realizada pela equipe, que vistoria diariamente os ônibus que passam pelo terminal. A mochila só foi descoberta porque os policiais desconfiaram do peso. O dono da mochila não foi localizado. As munições foram encaminhadas para a Polícia Federal. No mesmo ônibus, os policiais encontraram 10 quilos de maconha que estavam escondidas no bagageiro externo. Um homem de 30 anos foi preso. E os cuidados com a voz são cada vez mais essenciais e, por incrível que pareça, são às vezes esquecidos. O tempo seco é outro fator que prejudica muito a garganta e o aparelho vocal. Mas você sabe como cuidar da sua voz? Cuidados com as cordas vocais são extremamente importantes para profissionais que dependem dela para trabalhar. Tomar água, pastilhas, remédios. Quais são os cuidados? O que fazer? Quem está no estúdio para dar orientações sobre este assunto é a fonoaudióloga Karina Beltrão Bueno. Boa tarde, Karina. Boa tarde. Karina, esse tempo seco realmente afeta a voz? Afeta. Seria todo um mecanismo que a gente teria para lubrificar a água, né? A hidratação. Eu falo que é uma maquininha que a gente coloca o olhinho. O olhinho seria essa água, né? Tomar a água para não atritar as cordas vocais, as pregas vocais que a gente chama, né? Então, é necessário. Mas não pode tomar água, agora eu vou falar. Então, toma 2 litros de água e aí não toma mais o resto do dia. Não adianta. Você tem que estar molhando esse trato vocal todo o tempo, porque a água não chega até as pregas vocais. Ela é absorvida pelo organismo e aí o organismo hidratado consegue deixar todo esse trato vocal umedecido e não ter atrito nas cordas vocais. Então, você tem que estar molhando, bebendo pequenos goles durante todo o dia. Principalmente se você fica num ambiente com ar-condicionado, porque o tempo já está seco. E aí o ar-condicionado resseca mais ainda. Então, nesses casos, você deve estar hidratando mais ainda. Agora, Karina, em relação a algumas pessoas têm o hábito de coçar, digamos, a garganta, estimular tosse, pigarro, isso realmente é prejudicial tanto à garganta quanto às cordas vocais? É prejudicial. Por quê? Porque ocorre um atrito nas cordas vocais. Quando eu faço desse jeito, eu faço um atrito entre as duas cordas vocais e aí machuca essa borda da prega vocal. Então, o organismo entende que está irritado, o que ele faz? Ele produz uma secreção para lubrificar. Então, para mais secreção ali, eu sinto que tem mais secreção parada na minha garganta e me dá mais vontade de pigarrear. Vira uma bola de neve. Quanto mais pigarreia, mais vontade dá. Mas como tirar esse pigarro? Existe uma maneira de retirar para que não faça o atrito, que seria como se fosse uma tosse para dentro, que seria isso aqui, ó. Então, eu não ia fazer o atrito, né? Ou mesmo esse daqui que você faz isso aqui e bate. Você não faz o atrito, então não machuca a borda da prega vocal. Aí, outra maneira é hidratar bastante, porque aí essa secreção vai ficar mais fina e vai incomodar menos. E então, quanto menos você pigarrear, menos vai estar fazendo esse atrito, menos vai estar aumentando mais a secreção.
porque senão vai virando uma bola de neve, vira até um vício. Tem muitas pessoas que têm o vício e aí acaba atritando e aí forma os nódulos de prega vocal, que é conhecido popularmente como calo nas cordas vocais. Além do calo nas cordas vocais, que tipos de problemas são comuns de serem encontrados relacionados à voz, à garganta, enfim? Então, primeiramente, a gente tem a disfonia funcional, que seria só uma contração errada, ou a pessoa força muito para falar, ou um cantor atinge um tom de voz que não é o dele, ele força muito, e aí começa a ter o que a gente chama de fenda vocal. A corda vocal, ela perde a elasticidade dela e ela não fecha direitinho. Então, existem vários tipos de fenda, por conta desse desajuste na musculatura. E aí, acontecendo isso por muito tempo, aí pode formar o nódulo. E aí que é o calo, mas por causa desse atrito incorreto, né? Então, vai formar o nódulo lá pra frente, e fora o nódulo, o que a gente tem? A gente tem câncer de pregas vocais, câncer no trato vocal, também é muito comum. Você mencionou a questão dos cantores, profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho, os próprios cantores, radialistas, nós jornalistas. Existem cuidados que nós devemos tomar com a voz para esse uso diário que nós temos como instrumento de trabalho? Com certeza. Eu costumo dizer que o profissional da voz, o que usa a voz profissionalmente, ele é um atleta vocal, né? O atleta, ele não sai correndo numa maratona, ele faz um aquecimento, depois que ele para de correr, ele faz um alongamento, né? Com a musculatura, para a musculatura não responder mal para os próximos treinamentos, tudo. E às vezes o profissional da voz esquece de fazer esse aquecimento e desaquecimento. E a prega vocal, ela é como um músculo, como o da perna, a única diferença é que ela é menor. Então ele também precisa ser aquecido e precisa ser alongado no final, para ele ter uma produção melhor, para ele não ter um desajuste por causa do cansaço, né? Como se fosse um atleta mesmo. Agora a questão do muito frio e muito quente, por exemplo, as pessoas que gostam de tomar o tereré, que é bem gelado, ou aqueles que preferem o chimarrão, que já é algo muito quente. Isso afeta, esse choque térmico afeta as cordas vocais? Por exemplo, no gelado, afetaria em que sentido? Quando você está falando ou está cantando, né, está produzindo muito movimento ali na corda vocal, ela está aquecida, porque ela está em grande movimentação. Se você joga uma água, a água não vai chegar até lá, mas vai resfriar todo o trato vocal. Vai ocorrer o que a gente chama de vasoconstrição, que seria o fechamento das veinhas ali, assim. Então vai chegar menos oxigenação para esse músculo. Então ele vai trabalhar com mais dificuldade. Então isso pode alterar o choque térmico. Agora um cantor, que ele vai tomar água gelada, mas ele não está cantando, ele não está usando a voz, não teria problema. Agora existe a sensibilidade de cada um. Tem pessoa que se tomar uma água muito gelada, no outro dia está com dor de garganta. E tem pessoas que tomam o tereré aqui, por exemplo, no estado, a gente vê muitas pessoas tomando aquele tereré trincando e não tem nada. Então vai da suscetibilidade de cada um. Mas durante o uso da voz, está aquecido e você coloca a água gelada, ou você toma água gelada, vai haver a vasoconstrição. Isso que aí faz mal. Já encerrando a nossa entrevista, cigarro também é um vilão para a voz? Com certeza. O cigarro, essa fumaça quente, além de todas as substâncias cancerígenas que nós conhecemos, ainda é uma fumaça quente que também pode inchar as pregas vocais. O que a gente tem é o edema de Heinck, causado às vezes pelo cigarro, que é um inchaço, como se fosse uma bolha na prega vocal, causado pela fumaça do cigarro. Certo. Eu acabei de conversar com Karina Beltrão Bueno, ela que é fonoaudióloga e especialista em voz, e nos esclareceu cuidados necessários para a voz. Karina, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e uma boa tarde. Obrigada. E no próximo bloco você confere os principais fatos do mundo. Nós já voltamos. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação.
Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de R$10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. A terça-feira será de sol e aumento de nuvens pela manhã. As temperaturas continuam em elevação e podem chegar a 36 graus durante a tarde. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Confira agora a previsão para 5 capitais para esta terça-feira. E agora os fatos regionais. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE revela que o setor de serviços, fortemente incentivado pelo consumo das famílias, foi uma das armas do Brasil para resistir à crise econômica. Nos últimos 3 anos, as encomendas não pararam de aumentar nesta empresa que prepara alimentos congelados. Com o mercado aquecido, foi necessário contratar mais funcionários. Antes eram 64 e hoje são 90. A nutricionista Mara começou há 6 meses. Eu acredito muito na empresa e estou gostando muito. Pretendo ficar por bastante tempo. A última pesquisa do IBGE, que levantou dados sobre a prestação de serviços não financeiros, trouxe uma boa notícia para Mara e Givanilson. O setor de alimentos está em alta, cresceu 50% em 4 anos. Em 2010, teve uma receita superior a 55 bilhões de reais. Na época, quase 1.400.000 pessoas estavam empregadas no setor. De olho no bom momento do mercado, Sônia, que há 26 anos vende produtos congelados, já faz planos para ampliar o negócio. Se for necessário, nós contrataremos mais gente. Os setores de transportes, de comunicação, de manutenção e as imobiliárias também obtiveram bons resultados na pesquisa, realizada em quase 993.000 empresas de todas as regiões do país. Juntas, empregaram cerca de 10 milhões de pessoas. Em todo o país, a receita do setor de serviços subiu 11% em 2010 e contribuiu significativamente para a formação do Produto Interno Bruto brasileiro, comprovando mais uma vez que o consumo das famílias é fundamental para aquecer a economia. A economia brasileira foi impulsionada no último período praticamente por conta do consumo interno, né? Tem uma lógica aí de crédito, de emprego de crescimento de empregos formais, de aumento da renda das famílias, que impulsiona várias atividades de serviço. E começou a valer a norma que regulamenta o trabalho nas alturas. Ela define medidas de proteção para os trabalhadores que atuam em condições de risco. Trabalhar nas alturas requer coragem e o principal, segurança. Empresas de diversos setores como construção civil, energia e telecomunicações terão que cumprir normas mais rígidas do Ministério do Trabalho. As regras valem para qualquer atividade feita acima de 2 metros de altura e que tenha risco de queda. A partir de agora, toda obra precisa ter um planejamento de segurança feito por um especialista para evitar acidente de trabalho. Como o que aconteceu no mês passado nas obras do Estádio Nacional de Brasília, deixando 5 feridos. Uma viga caiu sobre os operários e um deles ficou soterrado nos escombros. Para evitar situações de risco, nesta obra em Brasília, todos os empregados passaram por um treinamento de segurança antes de começarem a trabalhar. A empresa fornece todos os equipamentos obrigatórios. Este engenheiro explica que muitos acidentes poderiam ser evitados se os trabalhadores usassem corretamente os equipamentos de segurança. A maioria dos empregados é que realmente incomoda, às vezes dificulta a execução do serviço,
mas isso aí é questão de adaptação, treinamento e aceitação. A norma do Ministério prevê ainda que as empresas façam um trabalho de antecipação de acidente. Outras regras para os empregadores são avaliar a presença de redes elétricas e materiais inflamáveis nas proximidades, isolar e sinalizar a área de trabalho e só construir andaimes móveis em terrenos planos e resistentes. Em caso de descumprimento, as empresas poderão levar multas que variam de R$ 400 a R$ 6.000. Para o representante do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, só as normas não bastam. Esperamos que os empresários tenham consciência de realmente cumprir o que está contido na norma. Por outro lado, é preciso que o governo federal tenha auditores, os auditores fiscais, para acompanhar. O Ministério tem um planejamento de fiscalização das empresas, nas ações fiscais são verificadas todas as normas de segurança e saúde e a partir de hoje, quando tiver trabalho em altura, acima de 2 metros, vai ser fiscalizada também a NR35. E a partir de agora, os hotéis brasileiros terão critério oficial de avaliação dos serviços de hospedagem. É a marca Estrela, que passa a ser concedida com exclusividade pelo governo federal. Representantes de 19 estabelecimentos de 10 estados receberam a placa com a certificação do governo. O Brasília Palace Hotel, local da cerimônia, recebeu 4 estrelas na categoria Hotel Histórico. Com projeto de Oscar Niemeyer e painéis do artista Atos Bulcão, este foi o primeiro prédio inaugurado na capital federal. O novo sistema classifica 7 tipos de hospedagem, desde aquela feita em residência ou albergue, chamada de cama e café, até os luxuosos resorts. As avaliações são feitas em parceria com o Inmetro e verificam, por exemplo, estrutura e serviços, além de medidas de sustentabilidade, como economia de água. Até então, o sistema que existia era um sistema que era aplicável a qualquer tipo de meio de hospedagem. Então você tinha um grande resort que poderia ser classificado com 5 estrelas e um pequeno hotel que também tinha 5 estrelas. A classificação vale por 3 anos, mas na metade desse período, os fiscais do Inmetro retornam ao hotel para uma nova vistoria. Também vai existir um outro tipo de fiscalização, um cliente oculto, que se hospeda e confere os serviços sem que os funcionários saibam quem ele é. A hotelaria está se preparando para isso. A questão da competitividade é uma questão primordial para que a gente possa estar ali brigando na ponta e brigando por mais turistas, para trazer mais turistas para o Brasil. Tem outras demandas dos hotéis que nós estamos junto ao governo trabalhando para atender. A partir daí nós vamos sentar na mesa e ver como essas ações do governo, abrindo mão de... O presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio confirmou a demissão dos funcionários que teriam retirado arquivos confidenciais da organização da Olimpíada de Londres. Carlos Arthur Nussmann confirmou que 9 empregados foram demitidos. Os nomes deles e o conteúdo do material trazido da Inglaterra não foram divulgados. As demissões aconteceram no começo da semana passada, depois que o Comitê Brasileiro recebeu uma reclamação dos ingleses. Os demitidos fazem parte de um grupo que estava em Londres para trocar informações sobre a organização dos Jogos, mas eles teriam trazido para o Brasil dados sem autorização dos londrinos. Os organizadores ingleses já emitiram um comunicado onde dizem que os documentos foram devolvidos e que não houve dano na relação entre os dois comitês. Os demitidos agiram por iniciativa própria. Entendemos que o desligamento sem justa causa foi a medida disciplinar adequada. E agora os fatos locais. O coração é um órgão vital para o perfeito funcionamento do nosso corpo, mas nem por isso todo mundo cuida dele como deveria. Grande parte da população, além de estar acima do peso, não se preocupa em levar uma vida saudável. O fato é que para manter o coração batendo no compasso certo, não é preciso muito esforço, basta só um pouquinho de boa vontade, como mostrou um grupo de amigos neste final de semana aqui em Campo Grande. Colesterol alto, tabagismo, hipertensão arterial, obesidade e sedentarismo. Fatores que provocam doenças no coração, como insuficiência cardíaca, arritmias e derrame cerebral. Até agosto deste ano, 68.024 pacientes com hipertensão arterial foram cadastrados em Campo Grande. Com certeza, os estudos têm mostrado a importância de uma alimentação saudável e de exercícios físicos como
prevenção de problemas cardiovasculares. E a senhora costuma praticar exercícios físicos regularmente? Pratico caminhada todos os dias. E a alimentação? A alimentação eu tento o mais possível ser saudável. Às vezes a gente dá uma escapada, mas eu tento ser o mais saudável possível. Dados de 2011 apontam que 24% da população campograndense tem problemas de hipertensão. E nada melhor do que a prática de exercícios para manter a saúde do coração. Praticar exercícios físicos regulares, ter uma alimentação balanceada, são recomendações médicas para a prevenção de doenças no coração. Em 2010, 22,23% do total de mortes foi por infarto agudo do miocárdio, fazendo com que Campo Grande ocupasse o primeiro lugar em mortes por problemas no coração. No Brasil, estima-se que existam pelo menos 600 mil pessoas que convivem com algum tipo de problema circulatório. E a melhor forma de prevenção recomendada pelos médicos é levar uma vida saudável. É o que explica o médico cardiologista Rezala Elias Júnior. A atividade física ela é essencial para a qualidade de vida. Não é só do coração, é para a nossa cabeça, para a nossa alma, é para os nossos membros, é para tudo. É importantíssima a atividade física na profilaxia, na prevenção de todas as doenças. Não é só a doença cardiovascular, mas principalmente para o psiquismo do homem. A carga genética nós não podemos afastar, ela é uma herança. Mas o sedentarismo, o tabagismo, a obesidade são coisas evitáveis e que você pode fazer para o seu próprio bem. Se mantendo em forma, fazendo exercício físico, não tendo hábitos nocivos à saúde, como o fumo e o álcool, e se manter sempre aí com a sua cabeça em bom estado de conservação, mantendo a sua alma bem florida para isso. E para alertar a população sobre a importância de não ficar parado, uma caminhada reuniu pelo menos 100 pessoas no Parque das Nações Indígenas neste final de semana em Campo Grande. O evento começou com uma aula de aeróbica. Em seguida, o grupo se dividiu enquanto um suava na corrida, o outro preferiu a caminhada. Exercício mais moderado, mas nem por isso menos importante. Praticar o exercício físico, é você ativar a circulação, é você melhorar o seu desempenho no dia a dia, porque a gente acaba aqui, em todos os momentos, estando nas atribuições diárias do trabalho e acaba não tendo esse momento, esse encontro. Hoje mesmo nessa caminhada, que foi muito importante para mim, eu acredito que dos outros momentos vou realizar novamente outras caminhadas. O RBV News Edição Tarde fica por aqui. Mais informações amanhã a partir das 11 horas. Boa noite.